O simples fato da nossa própria existência, ou da existência de todas as coisas, leva as pessoas a se perguntarem, ao menos interiormente, o que eu sou? De onde venho? Para onde vou? Qual o sentido da vida? Por vezes o homem percebe uma falta de sentido na sua existência e intui que existe alguma coisa além do que vemos, e naturalmente tende à percepção da existência de um Deus. Por outro lado, se analisarmos, veremos que a percepção da existência de Deus não é um fato sem consequências. Uma vida desprovida de sentido e que terminaria na certeza da sepultura tende ao desfrute do tempo que lhe resta, na busca para si de prazeres, nas sensações, honras e poder. Mas uma vida que descobre o seu sentido encontra-se diante de uma exigência interior de conformar suas atitudes de acordo com o sentido encontrado de seu ser. Então, aquele que se coloca a indagar sobre o Deus Criador, de repente se encontra em um confronto interior. Ocorre que alguns não estão dispostos a mudar seu modo de vida, que lhe é conveniente, por qualquer motivo, e obstinadamente calam sua consciência e seu bom senso, negando que um Deus exista. Aquele que escolhe esse caminho passa a viver uma mentira e se aprisiona cada vez mais na mentira se não usar de sua força de vontade para dar um basta, escolhendo a verdade. Assim, cada um que for se colocar diante da pergunta sobre a existência de Deus, primeiramente analise a si mesmo quanto à sua sinceridade interior. Havendo a existência de um Deus Criador, como de fato há, um fato se levanta diante de nós. Somos simplesmente aquilo que Deus fez, e não qualquer coisa que quisermos e imaginarmos. O sentido do nosso ser está naquele que nos criou. Negar o sentido da nossa existência, que é o Deus Criador, é como negar o sentido de nós mesmos. Logicamente, negar o sentido de nós mesmos só pode causar nossa infelicidade. Então, a sinceridade é o único caminho ao nos depararmos com essa questão sobre Deus. Cada um seja honesto consigo mesmo. Diante de uma honestidade interior, podemos seguir analisando as provas da existência de Deus. Deus se revelou. Poderíamos imaginar duas atitudes de Deus após nos ter criado. Ele poderia ter deixado a criação de lado e estaria distante e inacessível, ou ele poderia se preocupar e falar às suas criaturas. Seria uma loucura que Deus realizasse toda uma criação para abandoná-la sozinha, especialmente ao percebermos que Deus é necessariamente eterno e infinito também no amor. Assim, necessariamente, Deus ama e se ocupa de sua criação. Ao analisarmos a história da humanidade, vemos que realmente o Criador cuida de sua criação. Ocorreu que Deus veio ao mundo e se fez homem, nascendo de uma virgem, recebendo o nome de Jesus. Por palavras e milagres, nos mostrou sua divindade, nos deu o conhecimento de seu amor e sua vontade, para nos guiar no caminho da verdade e da vida, e criou sua igreja na terra. Ele foi morto e ressuscitou, ficando mais um tempo com seus discípulos, os ensinando, e então subiu aos céus. Esse fato histórico é a maior prova da existência divina. Deus vive na sua igreja. Aqueles que se fazem seus filhos em sua igreja e deixam o Senhor dominar em sua vida, recebem a iluminação da santidade e encontram em Deus a saciedade dos anseios do coração humano. A vida de tantos santos da igreja na história, com exemplos de vida maravilhosos, cheios de milagres admiráveis, é outra prova hiperabundante da vida divina. Após o acontecimento da vinda de Deus, aqueles que formavam a igreja recém-criada passaram a testemunhar o que viram e ouviram do Senhor. Mas os poderes do mundo os perseguiam e os matavam.
Contudo, diante da felicidade e realização pessoal encontrada em Deus, e para nos transmitir a tamanha boa notícia da vinda do Criador, as pessoas da igreja enfrentavam o martírio, sendo lançados ao fogo, aos leões, sendo crucificados, degolados e tantas outras formas cruéis de morte. Assim, perdendo tudo e dando suas vidas para nos transmitir a felicidade do que viram e ouviram, nos deram mais uma prova da veracidade da vinda de Deus. Gerações e gerações se passaram, e por mais de 3 séculos continuaram as perseguições, e as pessoas, encontrando toda a felicidade no Deus Criador, mesmo perdendo tudo nesse mundo, seguiam propagando a boa notícia da vinda do Senhor e continuaram, por isso, sendo punidas com a morte cruel pelos poderes. Novamente, a maneira santa e cheia de amor que cada geração aceitava a morte para nos transmitir o que nos deixou o nosso Deus, são uma prova de que Deus não somente veio, mas que vive em sua igreja. Outra realidade que nos põe em contato com o fato de Deus é a profundidade e beleza dos ensinamentos que nos deixou na igreja. Mas para contemplar tal beleza é preciso uma caminhada mais longa, assim deixemos isso para os que de fato se aplicarem nessa caminhada. Mas, mesmo se desconsiderarmos o fato da revelação divina, vemos que o simples uso da razão humana nos dá provas da existência de Deus. Sigamos, então, nessa análise. Pensemos na ordem do universo. Imaginemos que você veja um poema escrito, onde as letras se juntam e formam palavras com significado. As palavras juntas formam uma frase com significado. E contemplando todas as estrofes, você vê que o conjunto do poema não só possui significado, como também tem uma beleza. Imagine que alguém achasse que não foi um ser inteligente que escreveu tal poema. E imagine que esse alguém desse uma explicação para o aparecimento de todas as estrofes, dizendo que uma tipografia explodiu e por mero acaso as letras se juntaram e formaram esse poema. Você não consideraria um louco essa pessoa? Então pensemos em um relógio, daqueles mecânicos. O relógio possui várias peças. Cada peça minúscula possui uma forma precisa, que a faz desempenhar uma função para o funcionamento do relógio. Com uma leve mudança no desenho de apenas uma dessas pequenas peças, ela perderia sua função e o relógio já não funcionaria. Se uma peça tivesse o desenho correto, mas fosse montada com um pequenino erro de posição de 10º de milímetro, da mesma forma o relógio não funcionaria. Você olha para o relógio e vê que todas aquelas peças operam com uma função de mover 3 ponteiros que mostram a hora, os minutos e os segundos. Considere se uma pessoa dissesse que esse relógio não foi uma obra de um ser inteligente, mas que foi gerado ao acaso durante a erupção de um vulcão. Você seria capaz de dizer que essa pessoa não é maluca? Imagine que você nunca tivesse visto um relógio, nem um relojoeiro, nem nenhum processo capaz de fabricar tal relógio. Mesmo assim, não seria óbvio que um ser inteligente desenvolveu todo o projeto? Agora, analise a grande ordem e complexidade do universo. Ou melhor, para não corrermos o risco de se divagar em complicações desnecessárias de um universo pouco conhecido, analise a grande ordem e complexidade existente no corpo humano. Que ordem magnífica! Ainda que você pegue e analise uma insignificante célula, encontrará uma ordem e uma necessária inteligência muito superior à necessária para se fazer um poema ou um relógio. Se você é capaz de perceber a loucura de negar uma inteligência criadora naqueles pequenos exemplos dados, como poderia ser diferente com o universo, que possui uma ordem, uma complexidade e uma inteligência extremamente superiores ao caso de um simples poema ou relógio? Aquele que nega tal evidência nos faz duvidar da sua sinceridade interior.
fica claríssimo que a ordenação maravilhosamente perfeita e sábia do universo requer um ordenador ainda mais maravilhosamente perfeito e sábio, que é Deus. Agora, pensemos na existência. Evidentemente, você existe. Mas o fato de você existir dependeu de seu pai e sua mãe, que, por sua vez, vieram a existir pela união de seus avós. Dessa maneira, as coisas existentes são sempre consequência de alguma causa anterior. E essa sequência de causas e efeitos não pode ser infinita. Vemos que o universo não é infinito porque é feito de coisas finitas. Um uso de lógica bem simples já nos mostra que algo que pode ser dividido, somado, algo que possui partes, não pode ser infinito. Por isso, no mundo material, o infinito real não existe. Imaginemos que algum doido dissesse que as coisas criadas são infinitas. E imaginemos que ele tivesse um filho. Nesse momento teria surgido um novo ser, somando-se ao conjunto de seres existentes na história do universo. Então o infinito desse momento seria maior que o infinito anterior. Logo, nem o momento anterior, nem o atual, e nenhum outro momento pode ser infinito. Fazemos parte de um universo finito no tempo e no espaço. Mas, voltando ao que interessa, vemos que as coisas ou seres só existem porque receberam o existir de outra coisa ou ser que possui existência antes. O início de todo existir só pode ter vindo de um ser que possui a existência como sua essência. É óbvia a necessidade da existência de um ser que não depende de uma causa anterior e que é a causa de todas as coisas que recebem a existência. Aquele que nega esse ser, de fato, está dizendo que a existência não existe. Novamente, seria uma loucura. Desta forma, um grande filósofo grego de nome Sócrates, somente usando a razão, chegou a exclamar ao fim de sua vida: "Causa das causas, tem piedade de mim." Com isso entendemos melhor quando Moisés perguntou a Deus qual o seu nome. E Deus lhe respondeu: "Eu sou aquele que é." E disse mais: "Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós." E da mesma maneira Jesus, ao falar com os judeus, disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou." Esse eu sou implica na imutabilidade, ou seja, Deus não pode vir a ser ou ter sido algum dia, mas Deus é o que é desde sempre para toda a eternidade. Por isso Deus disse: "Pois eu sou o Senhor e não mudo." Agora pensemos na lei moral universal. No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Essa voz, que sempre o está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faz isso, evita aquilo. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e é por ela que será julgado. Existe uma lei em nosso interior. Aquele que tenta negar isto, e caso consiga calar essa lei, já não seria somente louco, mas um assassino potencial. Afinal, se para ele não houvesse bem ou mal, ou mesmo a necessidade de seguir-se o bem, poderia naturalmente gostar da mentira, da traição, da corrupção, do roubo, até chegar ao assassinato de inocentes. Mas mesmo nessa loucura, tenho certeza que esse louco não gostaria de que mentisse para ele, que o traíssem, que o roubassem ou que o matassem.
Então, existe uma lei natural em nosso interior. Ela é imutável e eterna. Não seria bom senso imaginar que essa lei universal impressa nos seres originasse simplesmente da matéria finita com toda a física e química envolvida no ser, mas sim que viesse de um ser que fosse semelhante a essa lei, imutável e eterno. Disse que se há uma lei é porque antes houve um legislador. Se há uma obrigação é porque há uma autoridade. E se há uma autoridade é porque há um ser que a exerce. Esse ser imutável e eterno é Deus. Agora pensemos nas qualidades. Também impresso nos seres está a noção das qualidades. Sempre que examinamos a beleza, a nobreza, a justiça ou qualquer qualidade moral, percebemos diversos graus de perfeição nas qualidades examinadas. A possibilidade universal de definirmos esse grau de perfeição encontra-se numa percepção interior da existência de um grau absoluto em cada qualidade. Com isso, nem a maior beleza desse mundo consegue satisfazer por muito tempo nossos anseios pelo belo. Nossas próprias aspirações nos mostram que existe a beleza suprema, o bem supremo, a nobreza absoluta, que nos fazem aspirá-los. E há um ser, causa do ser e da bondade e de qualquer perfeição em tudo quanto existe, pois é aquele que é, e que dá existência a todas as coisas. E nossas aspirações somente serão satisfeitas se chegarmos a esse nosso fim último, o Deus infinito. Agora pensemos na universalidade. Toda essa verdade dos fatos sempre despertou, desde os povos primitivos até hoje, de origens mais diversas e distantes, a noção de um Deus e o desejo de cultuá-lo. Essa realidade nos mostra que a percepção da existência de um Deus se baseia em realidades claras para o ser humano. Conclusão. Para tomarmos ciência da realidade de Deus, não precisamos de grande erudição ou conhecimentos científicos complexos. A própria criação é prova hiperabundante da existência do Criador, evidente para todas as pessoas, desde a mais simples. Porque as coisas invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como a sua divindade, desde a criação do mundo se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, de modo que ninguém tem como se desculpar. Negar a existência de um Deus após as provas simples e claras apresentadas anteriormente seria mais uma atitude de pirraça de uma criatura que, na verdade, por qualquer motivo, não deseja que seu Criador exista. Na realidade, se uma verdade simples como 2 mais 2 é igual a 4 trouxesse em si implicações morais, certamente veremos muitas pessoas querendo negar tal verdade. O ataque à ciência feito pelo ateísmo. Ciência é sinônimo de saber. O mais importante objeto do saber é o Deus que é a causa de todas as coisas. Se conhecêssemos o funcionamento de todo o universo, mas desprezássemos aquele que é a causa desse universo, teríamos uma enorme quantidade de conhecimento, mas sem nenhum sentido. E longe de ser um bem, esse conhecimento seria para nós um mal. Hoje em dia, no meio pretensamente científico, apresentam uma teoria denominada teoria da evolução, com a qual pretendem dizer que a criação existe por mero acaso, sem um Criador. Apesar do ridículo e do absurdo dessa afirmação, trataremos um pouco do assunto,
porque devido à enorme propaganda, financiamento e imposição de sua difusão, aparece ao mundo como uma verdade científica, de modo que alguns, com maior ou menor culpa pessoal, acabam acreditando. Embora, para se reconhecer a existência de Deus, não seja necessária qualquer incursão em conhecimentos científicos complexos, vamos seguir na exposição do evolucionismo. Primeiro, analisemos a origem maçônica. Desde muito tempo, uma sociedade secreta chamada maçonaria, embora externamente por vezes se declare aberta a todas as religiões, trava uma guerra contra o conhecimento do Deus verdadeiro. Não é objetivo agora entrar em detalhes sobre essa seita, mas somente trazer à luz o fato de sua existência e de seu combate maligno. A teoria da evolução foi gestada no meio maçônico. Erasmus Darwin desenvolveu as bases da teoria em 1796. 8 anos antes, em 1788, ele se inscreveu em uma famosa loja maçônica chamada Canongate Queening, na Escócia. Mais tarde, seus filhos se tornaram maçons também. Seu neto, chamado Charles Darwin, continuou os trabalhos do avô apresentando a teoria. Charles Darwin, como a maçonaria e conforme seus ancestrais, tinha aversão à religião verdadeira e não buscava a verdade, mas somente respostas aos seus desejos pessoais. Isso é demonstrado em uma frase de sua autobiografia: "Não consigo acreditar que alguém deseje que o cristianismo seja verdadeiro, porque se for, o texto da Bíblia deixa claro que os que não acreditam nela, e isso incluiria meu pai, meu irmão e quase todos os meus melhores amigos, serão eternamente punidos." Por outro lado, vemos que o próprio Darwin, em seu livro Origem das Espécies, defende que a evolução seria resultado de leis impressas na matéria pelo Criador. Assim, vemos que o darwinismo não é essencialmente ateu, mas nasceu para servir de sustentação a falsas religiões. A religião ateísta, que é de fato como uma religião, é somente mais uma das falsas religiões que faz uso do darwinismo de acordo com seus interesses. Quanto à teoria da evolução, basicamente os Darwin diziam que toda a complexidade da vida vem de um único ancestral comum, que necessariamente seria uma primeira célula, e que a grande variedade de espécies é resultado de uma evolução natural a partir desse tal ancestral. E eles apresentam o homem como a evolução de uma espécie de macaco. A maçonaria mantinha uma instituição chamada Sociedade Real de Londres para o aumento do conhecimento natural, que deu suporte para os estudos de Darwin e para a divulgação dos seus trabalhos, de forma que um dos seus membros, o maçom Thomas Huxley, era conhecido como Bulldog de Darwin por sua defesa entusiasmada do cientista. Após apresentada a teoria no meio científico, a maçonaria tratou de sua difusão e propaganda. O Conselho Mizraim do 33º grau da maçonaria de Paris revela em suas minutas essa promoção da evolução como ciência, enquanto eles mesmos zombavam da teoria. É com esse objetivo em vista que nós estamos constantemente, por meio de nossa imprensa, estimulando uma confiança cega nessas teorias, a teoria da evolução. Os intelectuais vão inchar-se com seus conhecimentos e, sem qualquer verificação lógica deles, vão colocar em prática todas as informações disponíveis a partir da ciência, que nossos agentes especialistas, com perspicácia, juntam com o propósito de educar suas mentes na direção que queremos.
não suponha por um momento que essas declarações são palavras vazias. Pense cuidadosamente nos sucessos que nós preparamos para o darwinismo. A revista New Age, em março de 1922, declarou que o reino da maçonaria seria estabelecido pela evolução e o desenvolvimento do homem por si mesmo. As fraudes. Se os seres vivos existentes viessem todos de um ancestral comum, pela evolução lenta e gradual, como dizia Darwin, deveríamos encontrar fósseis de vários seres intermediários entre uma espécie e outra de ser vivo. Obviamente não existem tais fósseis. Dessa maneira, para manter a difusão da mentira evolucionista, é necessário lançar mão de fraudes. Claramente, o dinheiro envolvido na execução e na promoção das fraudes denuncia um financiamento de uma parte interessada, a maçonaria. O homem de Piltdown. O jornal New York Times publica o seguinte artigo: Teoria de Darwin prova-se verdadeira. Era o homem de Piltdown que seria um ancestral ou um elo entre os homens e os macacos. Diziam que esse hominídeo seria um intermediário de 500 mil anos de idade. Depois de praticamente 40 anos exposto no Museu Britânico e 90 teses de doutorado dos eruditos ateus, em 1953 a fraude veio à tona. Para resumir, os cientistas pegaram um pedaço de crânio humano, datado posteriormente como tendo apenas 650 anos, e juntaram com a mandíbula de um macaco. Os dentes foram lixados e tudo tratado com substâncias químicas para parecer objeto fossilizado. Os nomes dos fraudadores foram descobertos. Junto deles estava um grande combatente contra Deus ligado à maçonaria, o padre Teilhard de Chardin, que era um infiltrado na Igreja Católica, divulgando toda a agenda maçônica no interior da Igreja para destruir a fé. O homem de Nebraska. Em 1925, apresentaram um tal homem de Nebraska que seria um elo entre o homem e o macaco de 1 milhão de anos. Posteriormente foi descoberta a fraude. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: de um dente montaram a mandíbula, da mandíbula montaram o crânio, do crânio montaram o esqueleto, do esqueleto fizeram pele, cabelo e até a sua namorada. Fizeram a famosa exposição sobre a evolução em Daytona, Tennessee, onde foi apresentado o tal homem de Nebraska como prova incontestável da evolução. Quando William Jennings Bryan protestou contra os argumentos apresentados e pela insuficiência das provas, riram-se dele ridicularizando-o. Em 1927 descobriram a fraude. O dente era de um porco selvagem da América do Sul. O Ramapithecus. O Ramapithecus, que foi alardeado também como um dos mais primitivos ancestrais do homem, datado como um intermediário de 14 milhões de anos entre macacos e humanos. Em 1930, foi encontrado um maxilar dividido em 2 partes, que posteriormente seria emendado propositalmente na forma de parábola, forma que caracteriza a estrutura do maxilar humano. Pela maneira que o maxilar foi encaixado, imediatamente via-se um ancestral entre o homem e o macaco, uma vez que o maxilar de um macaco tem a forma de U e não de parábola, como mostra a figura. Com isso, dizia-se que o Ramapithecus seria um ancestral, um elo perdido entre os homens e os macacos. A notícia foi tão bombástica que a revista Time publicou:
Ramapithecus é estruturado para ser um antepassado ideal de hominídeo. Se ele não for, nós não temos qualquer outra coisa que é. O interessante é que desde 1970 foi descoberto um babuíno que vive na Etiópia com a mesma estrutura dental, características morfológicas semelhantes achadas no Ramapithecus. E só posteriormente, em 1977, pouco depois da publicação da revista Time citada, a montagem errada do maxilar foi descoberta, o que tornou o Ramapithecus 100% macaco, o excluindo de vez da linhagem humana. O selacanto. Foi encontrado um fóssil de um peixe que recebeu o nome de selacanto, que seria uma espécie já extinta, existente há 410 milhões de anos. Afirmaram que esse peixe teria características de animais terrestres e pulmões primitivos, que seriam uma etapa da evolução desse peixe para as espécies terrestres. O fóssil ficou 30 anos exposto em um museu e foram apresentadas ilustrações do peixe saindo da água e assumindo a vida terrestre. E essas ilustrações e conclusões passaram a ser adotadas em livros didáticos. Porém, em 1938, um grupo de pescadores capturaram um peixe que, ao ser analisado, foi identificado como uma espécie do selacanto. O selacanto real, logicamente, não possui os tais pulmões primitivos e passa longe de se tornar um animal terrestre, vivendo em águas profundas. E é importante salientar que naqueles supostos 410 milhões de anos, essa espécie não sofreu evolução alguma. Conclusão. Com os exemplos dados, vemos o quanto o aparato científico e da mídia está armado para sustentar a teoria da evolução. Essa teoria é, na verdade, uma ideologia, como vemos nas palavras do evolucionista Teilhard de Chardin. A evolução é uma teoria, um sistema ou uma hipótese? É muito mais do que tudo isso. É uma condição geral a que devem obedecer todas as teorias, todas as hipóteses, todos os sistemas. Uma condição que eles devem satisfazer doravante para que possam ser levados em consideração e para que possam ser corretos. Ao vermos a capacidade que os evolucionistas possuem de inventar as coisas mais absurdas com apoio da mídia para sustentar sua ideologia, percebemos que tipo de ciência eles estão praticando. Uma tal desonestidade capaz de criar pés e pulmões em peixes e namoradas semi-humanas para um dente de porco, apresentando tudo como comprovado pela lógica infalível da ciência, torna fácil forjar uma quantidade tão grande de provas ao evolucionismo que torna-se impossível refutar cada uma. Mas com esses pequenos exemplos dados, me parece já bem evidente o pouquíssimo nível de confiabilidade de qualquer prova nesse sentido apresentada pela ciência e pela mídia. A imposição da teoria. Tanto a imprensa quanto o meio dito científico e lugares onde menos imaginamos foram dominados pela seita secreta da maçonaria. Tratando do meio científico, especialmente no país mais importante na ciência do mundo, que é os Estados Unidos, vemos que aqueles que colocam em dúvida o evolucionismo são expulsos ou perseguidos, criando uma hegemonia para impor a filosofia evolucionista como verdade. Também nos Estados Unidos, uma organização chamada ACLU, ligada à maçonaria, gastou milhões de dólares em advogados para determinar o ensino do evolucionismo e o banimento do criacionismo nas escolas. Alguns cientistas têm tido a coragem de quebrar a hegemonia imposta pelo evolucionismo, publicando que uma análise verdadeiramente científica dos fatos indicaria claramente que os seres são resultado de um projeto inteligente.
mas a simples menção desse termo projeto inteligente acarreta uma perseguição e o banimento do meio científico. Ou seja, as publicações do meio científico são censuradas de modo que se publique somente o que está de acordo com a ideologia dominante. Os proponentes do projeto inteligente denunciam esse fato em um documentário que é interessante tomarmos conhecimento. Apresentarei aqui alguns exemplos. O biólogo Richard Sternberg, de Washington, que sendo evolucionista era editor de uma publicação científica, publicou um artigo de Stephen C. Meyer, que é um dos defensores do projeto inteligente, e ao final do artigo sugeriu que essa teoria poderia ser capaz de explicar como a vida começou. Como resultado, ele foi forçado a demitir-se. The questioning of Darwinism was a bridge too far for many. The mentioning of intelligent design that occurs at the end of the paper was over the top. And I think the intelligent design proponents have raised a number of very important questions. And you wanted to get those questions brought up and discussed. Placed on the table. Placed on the table. People were so upset about it. They were so upset that you could see they had a physical, emotional reaction. Wow. They were saying that Stephen C. Meyer is a well-known Christian, that Stephen C. Meyer is an intelligent design proponent, that Stephen C. Meyer is a Republican. It was all couched in terms of religion, politics, and sociology. The way the chair of the department put it is that I was viewed as an intellectual terrorist. Terrorist. Because of giving the topic of intelligent design some modicum of credibility. A doutora Caroline Kruker simplesmente mencionou o design inteligente na sua aula de biologia celular na Universidade George Mason e a sua carreira promissora teve um fim abrupto. My supervisor invited me into his office. He said, "I'm going to have to discipline you for teaching creationism." And I said, I mentioned intelligent design on a couple of slides, but I did not teach creationism. He said, nonetheless, you have to be disciplined. At the end of the semester, I lost my job. So whenever I interviewed for a job, I would be offered it, usually on the spot. Since this has happened, and since people can Google my name, I'm finding that when I send my credentials, I do get interviews, I get many interviews, but I never get offered a job. O professor Robert J. Marks, após muitos anos de universidade, já sendo titular acadêmico e considerando-se intocável, desenvolveu um trabalho que tinha ligação com o projeto inteligente. A Universidade de Baylor retirou o site de suas pesquisas e ainda o forçou a devolver o dinheiro de bolsas. And in my entire experience in academia, I never went to any superior and asked them any permission to put up any of these labs. So the fact that this was singled out, let alone shut down, is jaw-dropping. It's astonishing. I have never been treated like this in my about 30 years in academia. If you peel back the onion, I think that there's no doubt that the center of this is my work in what some would call intelligent design. Mas o que dizem os proponentes do design inteligente? Eles criaram um documentário resumindo as evidências que eles apresentam. Tentarei apresentar um resumo. Os evolucionistas acreditam, ou querem acreditar, que todos os seres vieram de uma primeira célula viva, gerada ao acaso. Mas as evidências mostram a impossibilidade da complexidade de uma célula se formar por mero acaso. Pela teoria da evolução, as mudanças nas formas de vida seriam lentas, e a natureza por si só rejeitaria as mudanças ocorridas que não trouxessem benefício. Por outro lado, as mudanças que beneficiassem a sobrevivência da vida tratariam de perpetuar sua espécie mudada.
O fato de existirem pequenas variações dentro de uma espécie é algo bem evidente e não precisávamos de Darwin para saber disso. Mas o que Darwin dizia era que a seleção natural foi o que gerou todas as espécies a partir de um ancestral comum. Contra essa teoria, uma das coisas que apresentam os cientistas do Projeto Inteligente é um fato que chamam de complexidade irredutível. Como um exemplo dessa complexidade irredutível, eles apresentam o flagelo bacteriano. Lembro-me da primeira vez que eu li um livro de bioquímica e vi o desenho de uma coisa chamada flagelo bacteriano, com todas as suas partes e toda a sua glória. Ela possuía uma hélice, um gancho, um eixo e um motor. Olhei para aquilo tudo e disse, é um motor de polpa. Foi projetado, não há a mínima chance de ser uma montagem aleatória de peças. Primeiramente, o flagelo é uma máquina exatamente como um motor elétrico, indicando claramente um projeto. Usando um micrógrafo de elétrons para aumentar 50.000 vezes, pode-se ver as partes do motor. Possui marcha frente, ré, refrigeração à água e usa força protônica. Tem um estator, um rotor, uma junta universal, um eixo e uma hélice. Um fato é que o motor precisa de todas as peças para funcionar. Se faltar qualquer uma das peças, o sistema todo não funciona. A isso chamam de complexidade irredutível. Como a teoria da evolução define que as mudanças são gradativas, e as coisas que não possuem utilidade são descartadas, esse motor só poderia não ser descartado se ele aparecesse completo. É claro que o acaso não poderia criar esse motor, onde cada peça deveria estar pronta previamente, sendo que isoladamente essas peças não têm utilidade alguma. E além de pré-existirem as peças, seria necessário que um acidente montasse essas peças. Um verdadeiro absurdo. E as pesquisas mostram um nível ainda mais alto de complexidade. Não só o motor precisa de cada peça perfeitamente desenhada, fabricada e montada para o sistema funcionar, como também o sistema possui instruções de montagem. Assim como acontece em outras montagens, como, por exemplo, a construção de uma casa, cada peça possui uma sequência precisa de montagem para que o sistema funcione e para que a montagem seja possível. O sistema flagelar é feito de dentro para fora. Conta-se o número de componentes na construção de um anel, da parte fixa do motor, e depois de montado, algo diz que está completado o componente e que é hora de criar o próximo componente. As instruções acrescentam dessa forma, na ordem, um eixo, depois um anel, outro eixo e um cotovelo. Quando o cotovelo atinge a curvatura correta, inicia-se a colocação dos componentes para a hélice. Tudo é feito numa sequência precisa. As peças são montadas com precisão e o sistema celular sabe o momento exato de se parar a construção da peça, quando ela está concluída, e inicia a montagem da próxima peça. A teoria da evolução, com a sua seleção natural, não se encaixa nesses fatos. E mais ainda, a máquina que controla a montagem do motor flagelar também é um sistema composto de peças que, se formos analisar, possuem o mesmo conceito de complexidade irredutível. Temos, na verdade, no meio celular, complexidade irredutível do começo ao fim. O próprio Charles Darwin havia previsto as dificuldades que descobertas como essa apresentariam à sua teoria, dizendo: se pudéssemos demonstrar que tal órgão complexo existisse, o qual possivelmente não pudesse ter sido formado por pequenas modificações sucessivas, minha teoria iria totalmente por água abaixo. Quanto à primeira célula viva, o biólogo evolucionista Jim Kenyon escreveu um livro chamado Predestinação Bioquímica, que se tornou um best-seller, querendo indicar que a primeira célula viva teria se formado por uma atração que existiria entre suas partes químicas, principalmente entre os aminoácidos nas proteínas. Para entendermos do que ele falava, vamos nos aprofundar no funcionamento da célula. As proteínas fazem quase tudo na célula, menos armazenar informação genética, que é feito pelo DNA e RNA.
Porém, tarefas como purificar a célula, criar energia, formar estruturas, são todas por conta das proteínas. As formas de algumas proteínas permitem que elas catalisem ou disparem reações químicas, por causa do encaixe perfeito que tem com outras moléculas na célula. Outras moléculas de proteínas formam componentes estruturais que se conectam uns aos outros, como as partes estruturais de um motor bacteriano. Por exemplo, a estrutura tipo anel do motor é feita de um aglomerado de moléculas proteicas encaixadas de uma forma específica. Essas proteínas são feitas de unidades químicas menores chamadas aminoácidos, que se unem formando longas correntes. Na natureza, usam-se 20 tipos diferentes de aminoácidos a fim de se construir correntes proteicas. Os biólogos as identificam com as letras do alfabeto. Há um grau enorme de complexidade de arquitetura desses aminoácidos. Assim como as letras podem ser organizadas em um número enorme de organizações possíveis, se organizarmos as letras corretamente, o resultado será como um texto com um sentido. Senão, o resultado seria apenas uma série incoerente de letras. Esse mesmo princípio vale para os aminoácidos. Há 30 mil tipos diferentes de proteínas. Cada proteína é formada com uma combinação diferente dos mesmos 20 tipos de aminoácidos. Eles se formam em correntes, geralmente com centenas de unidades de comprimento. Se os aminoácidos estiverem na sequência correta, então a corrente se dobra numa sequência que funciona. Os aminoácidos se fecham uns sobre os outros numa ordem e posição tridimensional programada pela ordem dos aminoácidos. Interessante que, caso se forme uma sequência de aminoácidos incorreta, a sequência não se dobra e é realizada a sua destruição. Após 20 anos, o cientista, autor da teoria da predestinação bioquímica, abandonou sua teoria por reconhecer que as correntes de aminoácidos não são formadas pela força de atração entre suas partes, mas pelas informações genéticas. Desde então, ele passou a defender a posição do projeto inteligente. O DNA é a molécula que possui as instruções de montagem das proteínas. Dentro de sua estrutura de dupla hélice, há uma abundância de informações na forma de substâncias químicas precisamente sequenciadas que os cientistas representam com as letras A, C, T e G. Numa linguagem escrita, a informação é comunicada pela organização das letras. Do mesmo modo, as instruções necessárias para se montar aminoácidos em proteínas são enviadas pelas sequências de substâncias químicas organizadas na escada do DNA. Esse código químico tem sido chamado a linguagem da vida. Ele é o mais compacto e elaboradamente detalhado conjunto de informações que se conhece no universo. Sobre o DNA, Bill Gates, dono da maior empresa de criação de softwares do mundo, chegou a dizer: o DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado que qualquer software que nós já tenhamos criado. O programa contido no DNA para a construção das proteínas simples ocuparia centenas de páginas de um texto impresso. Como imaginar o acaso criando um programa tão grande para uma única dessas proteínas? Ainda mais, se imaginarmos a infinidade de programações diferentes necessárias para a existência de toda a vida no universo, é evidente que tamanha quantidade de informação só pode ser colocada por um ser inteligente. E devido à grande complexidade e engenhosidade de tudo, temos a noção da enormidade da inteligência desse ser que criou a vida. Somente as células que contêm esse programa do DNA podem ser montadas. E somente com o DNA as células podem se reproduzir. A teoria da evolução com sua seleção natural só poderia ser imaginada em seres que podem se reproduzir. Ou seja, o evolucionismo nunca poderia ser usado para tentar explicar o aparecimento da primeira célula viva. A ciência revelou detalhes de um sistema completo de processamento de informação que leva um carimbo oficial de um projeto inteligente.
Com a animação computadorizada, podemos entrar numa célula a fim de ver este sistema extraordinário em ação. Após entrar no coração da célula, vemos os altamente enroscados fios de DNA, armazéns para as instruções necessárias a fim de se fabricar cada proteína no organismo. Num processo conhecido como transcrição, uma máquina molecular primeiramente desenrola uma parte da hélice do DNA a fim de expor as instruções genéticas necessárias à formação de uma molécula específica de proteína. Outra máquina, então, copia estas instruções a fim de formar uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genética através do complexo nuclear de poros, o porteiro para o tráfego dentro e fora do núcleo da célula. O fio mensageiro de RNA é levado a uma fábrica molecular de duas partes, chamada ribossomo. Após ligar-se a ela fortemente, inicia-se o processo de tradução. Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Estes aminoácidos são transportados de outras partes da célula e então ligados em cadeias de centenas de unidades de comprimento. Esta organização sequenciada determina o tipo de proteína fabricada. Quando a cadeia fica pronta, ela se muda do ribossomo até uma máquina em forma de barril que ajuda a enrolá-la na forma exata, que será crucial à sua função. Após a cadeia ser enrolada numa proteína, é então liberada e levada por outra máquina molecular até o lugar exato onde será usada. Isto realmente vira a cabeça da gente, perceber nessa escala microscópica um aparelho sincronizado de modo tão perfeito, um aparelho que leva as marcas de um projeto e fabricação inteligente. E temos os detalhes de um imensamente complexo domínio molecular de processamento de informação genética. E é exatamente nesse novo campo, conhecido como genético molecular, onde vemos a evidência mais convincente de projeto existente na Terra. O próximo passo. Com tudo que foi exposto, já fica suficientemente clara a exposição da existência de Deus. Porém, este é apenas um primeiro passo. Obviamente, outro fator fundamental é a necessidade de buscarmos o Deus real, e não qualquer invenção demoníaca, humana ou da nossa própria cabeça. E indo mais além, sabemos que os próprios demônios reconhecem a existência do único Deus verdadeiro, e isso não os torna bons e não muda em nada seu fim. Então é preciso ainda algo mais que reconhecer o Deus verdadeiro. Precisamos ter uma certa disposição interior para que o fato da existência de Deus produza fruto em nós, nos fazendo viver conforme o fim para o qual fomos criados. O sol é quente. Se nos fosse retirado o sentido do tato a tal ponto do sol nos parecer frio,
Ainda que tivéssemos a certeza absoluta da tal frieza do sol, a verdade continuaria sendo soberana sobre nós. Não reconhecendo tal realidade e ignorando aquele que nos diz o contrário, se fôssemos ao encontro do sol, terminaríamos torrados. Assim se dá nas coisas da salvação humana. O pecado para o ser humano o deixa como cego e insensível às verdades divinas. Mas o próprio Senhor Deus revelou-se à humanidade, nos trouxe a verdade e nos mostrou o caminho para que nos desviemos do mal e da morte eterna e retornemos a Ele, nosso Criador. Aquele que imagina ouvir sobre a fé e seguir a Deus, e não aceita reconhecer a própria miséria, não aceita assumir uma atitude crítica sobre si mesmo, não está disposto a mudar todas as suas atitudes por amor à verdade, por amor a Deus, pela vida eterna junto dele, este está se enganando e inutilmente imagina enganar a Deus. O espírito de coragem para enfrentar seus próprios erros é necessário para se seguir qualquer estudo da revelação divina. Ti prego, o Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore. La mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo. Come tu morì